Termos essenciais da oração. E a oração aqui não é aquela do Senhor, olha eu aqui de novo, né? Aquele aluno desesperado lá, não é essa. A oração, como vocês devem ter visto, né? Na aula passada que eu postei lá na sala, ela é formada por um verbo. Então, toda a frase, todo enunciado que tem um verbo, certo? Ela é uma oração, ok? Então, eu já encerrei a entrada na sala. Vamos que vamos. Termos essenciais da oração. Minha gente, estamos na parte da gramática chamada sintaxe, né? Ela estuda as relações entre as palavras que formam a frase, entre as orações que formam o período e as frases que formam o discurso. Então, na sintaxe, é observado como é que esses termos eles estão ligados uns aos outros e quais são as funções que eles exercem dentro de um contexto. Então, de termos da oração, nós temos os essenciais, os integrantes e os acessórios. Hoje, nós iremos ver apenas os essenciais, certo? Que é sujeito e predicado. Pouquinha coisa, bem pouquinha. Aí tem os integrantes, que são os complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva. E os acessórios, que é o adjunto adnominal e o adjunto adverbial e o aposto. E, por fim, o vocativo, que ele está lá sozinho, mas ele também faz parte da oração. Vamos iniciar pelo básico. Sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o tema que vai se comunicar. É o ser de quem se declara algo, certo? Sempre quando vocês viam lá nas aulas, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, a gente diz que o sujeito é aquele que pratica a ação. Mas é muito mais do que isso, certo? O sujeito é o tema de quem se fala. O sujeito é o ser de quem se declara, sobre quem se declara algo, de quem se declara algo. Já o predicado é a informação, é algo que se diz sobre o sujeito. O sujeito, ele estabelece concordância em número e pessoa com o verbo do núcleo do predicado. Prestem muita atenção nessa palavrinha aqui, ó. Concordância. Certo? Por quê, professora? Porque é importante, vocês verão a seguir, que isso aqui é muito importante, certo? Principalmente na hora que a gente está escrevendo uma redação, um texto, uma carta, um memorando, certo? Seja lá qual for o discurso, até falando. Apesar de que na fala informal há umas variações que são permitidas por causa da coloquialidade, certo? Isso aí nós já vimos em sala de aula. Já o predicado é formado essencialmente por uma forma verbal. Professora, para ter predicado, tem que ter um verbo, gente. Tem que ter um verbo, certo? Que vai formar o núcleo do predicado. Sem verbo, você não tem predicado, certo? Depois, nas orações absolutas, o núcleo do sujeito é representado por um substantivo ou uma palavra que tenha valor de substantivo naquele momento, que é uma palavra substantivada, que nós vimos lá no primeiro ano. Por exemplo, toda vez que eu coloco um artigo, o, a, os, as, umas,
eu determino que aquela palavra é um substantivo, certo? Porque os artigos, eles vêm junto com os substantivos, com o núcleo dos... ou com a palavra que nomeia algo. Depois, temos o pronome substantivo e o numeral substantivo. Professora, eu não sabia que numeral era substantivo. Para mim, numeral era só 1, 2, 3, 4. Gente, ó, neste contexto aqui do sujeito, certo? A gente chama de palavra substantivada, pronome substantivo ou numeral substantivo. Por quê? Na oração, ele terá um valor de substantivo. E aí se configurará como núcleo do sujeito, ok? Depois, o núcleo do predicado é um verbo, que pode ser representado por um nome ou por um verbo, e isso a gente vai ver daqui a pouco. Seguimos. Sujeito. Ele pode ser simples, composto, oculto, indeterminado, ou também uma oração sem sujeito. Já o predicado, ele é verbal, nominal ou verbo nominal. Então, galerinha, essas são as classificações, as ramificações dos termos essenciais da oração, certo? Muita coisa, mas a gente já usa isso, só que vocês não prestam atenção, porque eu não vou ficar falando, por exemplo, eu fui à feira, eu, sujeito simples. Professora, pode tirar a dúvida já? Pode, Alexander? Quer dizer que o numeral, quando ele precisa ter um artigo, é? Para ele ser um substantivo. Não, o numeral não, uma palavra substantivada. Entendi. Tipo assim, por exemplo, o azul do céu. Azul não é um adjetivo? Sim. Né? Cores, né? O azul do céu. Esse Mas tem um o artigo atrás. azul tem um artigo. Tem. Pronto. Esse azul é uma palavra substantivada. É tipo o porquê, né? O porquê com um acento Isso, junto. isso. Tem valor de substantivo. Muito bem, perfeito. Porque junto com acento. Perfeito. Seguindo, quando tiverem dúvida, gente, interrompe e pergunta. Vamos ao primeiro tipo de sujeito. Sujeito simples. Por que simples? Porque está no singular? Não. Ó, prestem muita atenção nisso. O sujeito simples é porque ele tem um único núcleo. Observem aqui essa primeira oração. O silêncio mais profundo invadiu a noite. Observem que eu destaquei silêncio. Porque silêncio é um substantivo abstrato. Na morfologia, eu chamo isso aqui, que está grifado, de substantivo abstrato. Mas, na sintaxe, ele tem o valor de sujeito, desculpa, do núcleo do sujeito simples. Porque o sujeito é o silêncio. Ok? Aí, na segunda, vocês têm os murmúrios da correnteza parecem clamar por atenção. Murmúrios aqui é o núcleo do sujeito simples. Agora, observe que murmúrios, ele está no plural, certo? Silêncio está no singular e murmúrios no plural. Os dois são sujeitos simples. Não confundam com o substantivo simples, certo? Que o substantivo simples ele só está no singular. Continuando. Por exemplo, aí em acreditei nas suas palavras. Esse ei aqui determina quem é o sujeito da oração, certo? Ou seja, eu acreditei. Pela terminação do verbo, eu sei quem é o sujeito. Ele só está oculto, ou seja, ele não aparece na frase, certo? Então, pela desinência verbal, eu sei quem é o sujeito da oração. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Já o sujeito composto, galerinha, como vocês observam logo aqui abaixo, ele tem dois núcleos, ó. Você e alguém,
o silêncio da noite e os murmúrios da correnteza contrastavam. Observe que ele tem dois núcleos, silêncio e murmúrios. E na primeira oração, você e alguém. Então, sujeito simples, um único núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Quando você... Professora, outra dúvida. Oi, Alexandre. O sujeito composto, ele sempre vai ser dois sujeitos diferentes ou pode acontecer de ser um sujeito composto, só que com o mesmo sujeito? Não, sujeitos diferentes, certo? São dois O núcleos. mesmo sujeito não é composto. Oi? Se for o mesmo sujeito, não é composto. Isso. Que é uma coisa básica, mas é para esclarecer um pouco, deixar mais certo, Isso. entendeu? Mais concreto. Observe, são diferentes. Observe que silêncio e silêncio é uma coisa e murmúrios é outra. Você, né, é um pronome que indica a segunda pessoa e alguém pode ser qualquer outra pessoa. São núcleos com termos diferentes. Muito bem pontuado, viu, Alexander? Continuando. Mais tipos de sujeitos aí pra gente. Esse é o sujeito indeterminado. Gente, ó, o sujeito indeterminado é aquele quando a gente escreve na terceira pessoa do plural, porque ele é impossível de se identificar na frase. Pelo final da terminação, pela desinência verbal. Pela desinência verbal, a gente não consegue, né, determinar. Por isso que, quando você vai escrever lá a redação do Enem, a gente pede que seja sempre na terceira pessoa do plural. Que aí é o eles. Quem são eles? Ah, professora, mas eles quem, minha filha? Não tem como você saber, ó. Observe. Receberam comissões absurdas na negociação. Quem recebeu? Não sei, não dá para saber. Não dá para saber quem é essa pessoa do discurso, certo? Assim como quando eu uso o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, e ele não é transitivo direto, ou seja, essa preposição aqui não deveria estar existindo. Como ele é transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento com preposição, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De secretária experiente. Precisa, sim. Quem é que está precisando? Você não vai saber, a não ser que esteja em um contexto. A não ser que isso esteja lá na porta do Dom Otávio. E mesmo assim, se eu não colocar o nome da pessoa na frente, você não vai saber se está precisando de secretária para a escola ou se alguém da escola está anunciando que precisa de uma secretária, certo? Por isso que nós chamamos esses tipos de sujeito indeterminado, porque não pode, a gente não consegue identificar quem é o sujeito da oração. O próximo é a oração sem sujeito, ou seja, ela é formada apenas por predicado. Por muito tempo, os gramáticos, né, afirmavam que o termo mais importante da oração era o sujeito. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que não é só o sujeito, também o predicado, né? E a oração sem o predicado, só com o sujeito, ela não existe, já que o predicado é quem carrega o verbo consigo. E aí nós temos a oração sem sujeito para comprovar isso. E aí ela é escrita em torno de um verbo impessoal. Impessoal, galera. Impessoal, porque não tem uma pessoa do discurso a quem ele se refere. E isso acontece muito, não, muito não. Isso acontece essencialmente com os verbos de fenômenos da natureza, nevou, choveu, cantou. Ops, cantou não, gente. Cantar é verbo de ação. Nevou, choveu, relampejou e assim por diante.
Com os verbos, com o verbo estar, quando ele dá ideia de tempo. Por exemplo, ó, está tarde, é, está tarde, está cedo. E aí isso também acontece com ideia de tempo, certo? Com os verbos ser, fazer e haver. Por exemplo, faz dias que não chove. Esse faz dias que não chove, o verbo fazer conjugado, faz dias, dá ideia de tempo. Então, é um verbo impessoal, é uma oração que não tem sujeito. Não havia gente na rua. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, que eu posso dizer aqui, ó, não existia gente na rua e tem o mesmo sentido. Ele também caracteriza somente predicado, que é uma oração, somente predicado, que configura uma oração sem sujeito. Continuamos. Aqui é a parte importante. Importante não. E vocês devem ter mais atenção. Por quê? Na redação de vocês, aí eu encontro muitas vezes escritas da forma como vocês falam, certo? Os meninos chegaram. Os meninos chegaram, né? Os dias de verão chegou, por exemplo. Isso está errado, gente. Errado, desculpa. Inadequado. É uma inadequação gramatical. Por quê? Oi? Caine, quer perguntar alguma coisa? Perguntar. Desliguei o, o áudio. Os dias, preste atenção, de verão chegaram, certo? Esse chegaram, que está aqui na terceira pessoa do plural, ele concorda com o dia. Os dias chegaram e não os dias chegou no singular. Os dias são iluminados. Observe que como o sujeito ele está no plural, olhe, ele está no plural, mas ele é sujeito simples, viu? Porque só tem um núcleo. Como o núcleo do sujeito está no plural, o predicado deve concordar com ele, também deve estar no plural. Os dias de verão são iluminados. Os dias de verão amanhecem iluminados. Os dias de verão chegaram. E não os dias de verão chegou, nem os dias de verão é iluminado, nem os dias de verão amanhece iluminado. Certo? Professora, Se aqui. Oi. só uma dúvida. Qual a diferença que isso tem de substantivo e adjetivo? Porque se for olhar aí, ó, os, o artigo, né? Isso. Dias, o substantivo, que, por conta do artigo atrás, e são Hum. iluminados a característica, ou seja, o adjetivo. Qual a diferença? Tá. Primeiro que a gente está em sintaxe. Todos esses termos aí que você acabou de falar, artigo, substantivo, adjetivo, são termos da morfologia. Na sintaxe, a gente trabalha a relação dentro da frase, desses termos dentro da frase, e não eles soltos, como você acabou de fazer. Então, observe. Dias, vou falar morfologicamente, certo? Vai ser classificado como substantivo na morfologia. Mas, na sintaxe, ele faz parte do sujeito. Ele é o núcleo do sujeito. Ele é a palavra-chave, a palavra mais importante. Ele é a palavra que dá significado. Porque se eu dissesse assim, ó, os de verão são iluminados. Dá para entender? Não dá. Os o que de verão, professora? Então, dias é a palavra-chave, é a palavra que tem a maior carga significativa do sujeito.
Aqui a gente não fala mais de substantivos, de artigos. Aqui na sintaxe nós temos outros termos para eles. Então, ó, se eu digo os dias são iluminados sem o de verão, se eu apagasse esse de verão aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Pronto. Se eu dissesse os dias são iluminados, a frase continuaria com sentido completo. Então, se eu dissesse só dias são iluminados, também fica com sentido completo. Observe que a única palavra que eu não posso, que eu não devo apagar são dias, certo? Porque ele tem a carga maior. Então, como dias, ele é o núcleo do sujeito, o predicado, que é a parte que contém o verbo, ela deve estar concordando, ou seja, se o sujeito está no plural, ele também vai estar no plural. Os dias, aqui eu sei que é um substantivo masculino no plural. Então, iluminadores, porque o predicativo do sujeito, que aí vocês vão ver daqui a pouco, ele também deve estar no plural masculino, ok? Professora, Diga. pelo que eu tô vendo aí, não é apenas o sujeito que é tão importante, não. Se a senhora assumir como predicado, vai perder todo o sentido da frase. Ah, sim, não, mas eu estava analisando só o sujeito. Observe que eu risquei só elementos que faziam parte do sujeito. Se eu risco, pronto, vou dar um exemplo aqui que o Manuel colocou. Se eu faço isso aqui, se eu tiro o predicado e deixo os dias de verão, eu não tenho mais o sujeito, eu tenho uma frase nominal. Eu só estou só uma afirmação assim, dizendo, ó, os dias de verão. Eu apenas disse algo, certo? Não tem um sentido completo. É só uma informação, Entendi. certo? Então, sim, como você falou, ah, professora, se a senhora riscar o predicado, vai ficar sem sentido. É isso mesmo. Por isso que os gramáticos, eles estão, revendo essa questão de dizer que o sujeito é tudo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Toda essa parte aqui é o sujeito. É a parte mais importante da oração, certo? Mas se a gente tira o predicado, porque o predicado carrega o verbo. Ó. Chegaram é verbo, são é verbo, amanhecem é verbo. Se eu tiro o predicado, eu não tenho uma oração, ok? Porque para você ter uma oração, você tem que ter um verbo. Voltem lá na aula do dia 4 que eu coloquei. Coloquei uns vídeos, 3 vídeos explicativos. E tem um assunto no caderno do segundo bimestre que eu coloquei lá, certo? Vamos fazer atividade para vocês relembrarem isso. Tipos de predicado. E aí eu tenho um predicado verbal. Por que um predicado verbal? Porque o núcleo dele, né? A parte mais significativa vai estar na forma verbal. Observem aqui. A chuva parou. Essa palavrinha em destaque é o verbo parou, que é um verbo intransitivo, ou seja, que não necessita de complemento. Quando eu digo assim, ó, a chuva parou, você entende o que é que eu estou falando. Você entende sobre o que eu estou falando. Mas se eu dissesse só a chuva, aí vocês dizem, meu Deus, agora que a professora ficou doida de vez. Tá só falando palavras soltas. A chuva. A chuva o quê, professora? Oh, a chuva parou. A chuva está vindo. Entendeu? Tem que ter um complemento. No caso, o predicado. E aqui vocês têm um complemento verbal, porque o predicado, o núcleo do predicado vai ser um verbo.
A mesma coisa acontece aqui. Fecharam a loja, certo? Eu não quero mais saber quem é o sujeito, eu só sei do predicado. Fecharam a loja. Então, o núcleo do predicado é o verbo. Enviou uma mensagem à namorada. Gente, ó, são 3 tipos de verbo. Aqui a gente chama de predicação verbal. Ok. Na predicação verbal, eu tenho um verbo intransitivo, que ele não necessita de um complemento para você entendê-lo. Na predicação, quando vocês têm um verbo transitivo, você precisa de um complemento, mas esse complemento ele é direto. Você não precisa de nada que ligue ele, que ligue o verbo a essa palavra. Ah, professora, mas tem um a aí, esse a é artigo, certo? É igual quando você fala assim, ó, a Joana foi à feira. Esse a de a Joana é um artigo, você só está determinando a palavra. Já em enviou uma mensagem à namorada, eu tenho um verbo que ele é transitivo direto, porque quem envia algo, enviou o quê? Uma mensagem. A quem? A namorada. E aqui você tem um A acraseado, que a gente vai ver no próximo mês a aula sobre crase, certo? E aí você tem um A acraseado, que é a junção da preposição a com o artigo, porque quem envia algo a alguém. Enviou o quê? Uma mensagem à namorada. Continuemos, que tem chão ainda. Tipos de predicado. Predicado nominal. Galera, ó. O predicado nominal, ele é feito com um verbo de ligação, certo? Aquele verbo só está ali para ligar. O nome dele é chamado verbo de ligação. Como vocês veem aqui, ó, ele não é significativo. Ou seja, ele não tem uma carga significativa muito forte, certo? Ele está ali só para fazer a ponte entre o sujeito e a sua característica, ok? Então, observem que aqui vocês têm o verbo de ligação que está ligando quem? O sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito, professora? Uma característica do sujeito. É uma qualidade ou um estado do sujeito. No caso aqui, ó, Dona Fausta, que é o meu sujeito, é meio rabugento, ou seja, está mostrando como ela é, certo? Então, neste caso, o núcleo do meu predicado vai ser a característica. Errei aqui, circulei o lugar errado. O núcleo do predicado será a característica, ó. Certo? Meio rabugenta. E aí, quando o núcleo for essa característica ou um estado sobre o sujeito, ele vai ser um predicado nominal. Professora, eu vou relembrar tudo isso agora? Não. Se não fizer o exercício, se não praticar, não vai lembrar disso. Entendi. Posso Professora, Diga. eu sei que não vai dar para aprender tudo hoje, mas uns conceitos básicos, sabe? Eu tô tentando pegar. Então, Isso. digamos assim, aí tá usando, tá na sintaxe, né? No caso. Sintaxe. É sintaxe. Aí, para facilitar o entendimento, assim, o tipo de raciocínio que eu tô querendo criar é o seguinte. Quando a gente tá falando de verbos, quer dizer, substantivo e adjetivo, a gente tá falando do que? É com M que a senhora falou, esqueci. Morfologia. Morfologia. Então, vamos Quando assim, você vamos fala dele imaginar pouco, que são sozinho. realidades diferentes. Aí, no caso, o predicado é tipo o verbo nesse mundo da sintaxe. Isso. Não. O predicado,
ele é a parte que vai falar sobre o sujeito. Ele vai trazer alguma informação sobre o sujeito. É como se o predicado fosse o fofoqueiro da oração. Vou falar assim Facilitou. isso, certo? Observe, o predicado é isso aqui, ó. É rabugenta, é o predicado da oração. Por quê? O sujeito é Dona Fausta, certo? Que é sobre quem eu digo alguma coisa. E é rabugenta é a fofoca que eu trago, ou seja, é o predicado da oração. E esse predicado, ele é nominal, porque ele traz uma característica do sujeito ou um estado do sujeito. Ele é nominal porque o adjetivo, a característica, na morfologia, a gente não diz que o adjetivo é aquela palavra que caracteriza o substantivo? Sim. Ok. Na sintaxe, o predicativo do sujeito é a palavra que caracteriza o meu sujeito. Certo? Então, aqui, no predicativo do sujeito, eu sempre vou ter um nome, certo? Por isso que se chama nominal, predicado nominal, ok? E ele vai estar se referindo ao sujeito. Aqui, observe. Eu virei uma pedra. O verbo virei indica um estado. Não quer dizer que eu virei uma pedra de verdade, né, gente? Está dizendo que eu endureci, que eu fiquei uma pessoa mais dura. Então, esse uma pedra é o núcleo do sujeito, é formado por um substantivo. Então, o predicado nominal, ele pode ter um núcleo do sujeito que seja um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Continuando. E aqui agora eu tenho o predicado que une os dois. Eu tenho um predicado verbo nominal, porque ele tem dois núcleos. Um núcleo é uma forma verbal, que é um verbo, e o outro núcleo é um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou até um advérbio. Então, observe, a turma gritava entusiasmada. Eu tenho um verbo intransitivo, que ele não necessita de um complemento, ok? E aí, o que é que acontece? Se eu digo a vocês, a turma gritava, todo mundo consegue entender o que eu estou dizendo. Mas só que eu quero dizer que ela não gritava nem baixo, logo quem grita está gritando alto, né? Gritava alto, gritava entusiasmada, gritava com raiva, certo? Esse entusiasmada também é núcleo, porque é o predicativo do sujeito. Então, assim, eu tenho dois núcleos nesta frase. Um é o gritava e o outro entusiasmada, que é o como a turma estava, certo? Continuando. Professora, Diga. no caso, isso aí não é uma frase, é uma oração. Sim, mas toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, certo? Por quê? Existem dois tipos de frase. A frase, dois não. Dois tipos. Frases verbais e frases nominais. Frases nominais são feitas apenas por nome, tipo, silêncio. Eu passei o recado. Isso é uma frase nominal. Frase verbal é aquela frase que tem um núcleo que tem um verbo nela. Por exemplo, façam silêncio. Façam o verbo fazer conjugado, certo? Então, façam silêncio é uma frase verbal e é uma oração. Quando eu digo aqui, ó, a turma gritava entusiasmada, eu tenho uma frase verbal e tenho uma oração. Porém, toda frase
frase é uma oração? Não, mas toda oração é uma frase verbal, mas é uma frase, certo? Vocês têm que voltar lá na aula 4, que já está na sala, que eu explico isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, de novo. Já. Tranquilo. Já para adiantar, assim, só para facilitar o entendimento quando for revelar. Quais as características principais de uma oração? Porque para mim, assim, tá falando, é uma oração e eu tô procurando onde, sabe? É porque vocês não olharam a aula do dia 4, por isso que vocês estão perdidos, Professora, né? Vou dizer, professora, Alexandre, daqui a pouco. Diga, Manuel. essa aula que eu lembro, a senhora falou que a partir do momento que contém um verbo, já pode ser considerado uma oração, né? Aí Isso. eu até lembro que parece que é um verbo, é oração simples, dois é composto, eu não lembro, alguma coisa mais ou menos assim. E a questão da frase é se tiver, por exemplo, um conjunto de palavras sem verbo, ou apenas uma palavra que passa significado, mas que não contenha verbo. Tô certo ou tô errado? Perfeito. Perfeito. Só que aí, observe, essa segunda que você falou é uma frase nominal, um conjunto de palavras que não tenha verbo, mas que passam significado, frase nominal. Agora, um conjunto de palavras que tem um verbo, frase verbal e oração. Ok? Entendi, professor. Vocês têm que voltar à aula do dia 4, que está lá na sala. Ok. Assistir os vídeos, ler sobre o início do tema, para depois ir para isso aqui. Deu para pegar uma ideia. Então, no caso, para a afirmação que a senhora fez aí, nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase, né? Então, no Isso. caso, para ser oração, tem que ter um verbo. Isso, perfeito.